Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Você acompanhou aqui na América O Amor Vencerá, seu momento de oração e intercessão. Mais um programa da Rede Canção Nova de Rádio. Rádio América. A Rádio América chega todos os dias até você, levando a presença de Deus através da Santa Missa. Receba a alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. Dos momentos fortes de oração e intercessão. Sim, Senhor, se tem alguma cilada do inimigo na vida dela e na família, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Aqui você é alimentado na sua caminhada cristã, vivendo uma experiência nova a cada dia. Sintonize a América e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Venha ouvir palavras que tocam o coração. Cantar com a voz e com a alma uma nova canção. Viver momentos especiais, unindo-se a muitos, levando para casa grandes experiências de vida. Quem é sócio evangelizador ajuda a Canção Nova a promover eventos que emocionam e renovam milhares de pessoas. Viva a experiência de ser sócio evangelizador da Canção Nova. Colabore com a Canção Nova. Banco do Brasil 001. Agência 3358 dígito 8. Conta 3689 dígito 7. Você conhece essa música? Chegou o CD Flavinho 25 anos. Um novo CD do Flavinho com canções de evangelização que já tocou gerações há mais de 2 décadas. E com novas melodias que trará ao público momentos de louvor e adoração. CD Flavinho 25 anos. Adquira já o seu. 0 operadora 12 3186 2600 ou acesse loja.cançãonova.com. Produtos Canção Nova. Presentes que transformam vidas. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. Rádio América no Facebook. Fanpage Rádio América Canção Nova. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CMSP, espaço e a sua mensagem. Rádio América no Twitter, @AméricaCM. Aqui na América, Notícias da última hora. você confere de hora em hora os principais fatos do dia em São Paulo, no Brasil e no mundo. A Rádio América. Notícias da última hora. Agilidade e credibilidade com a marca da Rádio América. Rádio América. América. 11h58. Hoje o mundo grita pela verdade. Busca o testemunho de pessoas que lutam pelo amor e pela paz. Os jovens de hoje são a nossa esperança do amanhã. Por este motivo, vamos ser visitados em 2013 por uma grande juventude. Trazendo consigo a missão de fazer mais discípulos para Cristo em todas as nações. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, programa Mais Saúde iniciando agora. O programa hoje é daqueles que conta com um tema que vocês adoram, né? Eu sei que vocês são apaixonadas por isso que eu trouxe de novo o professor Adalto Luiz dos Santos, que foi meu professor de fitoterapia no curso de pós-graduação. Ele que é farmacêutico e tem... Bom, se eu ficar elencando aqui todos os títulos, metade do programa eu vou ter que usar só para o currículo dele, né? Mas ele é farmacêutico, especialista em fitoterapia pela Faculdade de Ciências de Saúde de São Paulo. E no decorrer do programa, Adalto, você, por favor, fica à vontade para falar mais alguma coisa a respeito do seu currículo. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco.
Eu que agradeço, Gisele, pelo convite, tá? E pela simpatia de sempre. Ai, um querido ele. Depois vocês entram para ver a nossa foto, como ficou simpática. Bom, fato é que o Adalto perguntou assim, o que nós vamos falar? Falei, ixi, assunto não falta, mas eu gostaria da gente estar podendo conversar um pouco, Adalto, o seguinte, porque a gente pensa que fitoterapia é quase uma perfumaria, né? Tem gente que imagina isso, né? Infelizmente, principalmente muitos médicos, e a gente sabe que não, que a fitoterapia tem ganho um espaço muito importante, não só aqui no Brasil, que na Alemanha 80% dos médicos usam fitoterapia habitualmente, né? E aonde que nós podemos estar associando patologias com fitoterapia, só para que as pessoas tenham uma ideia um pouco mais ampla do que é a fito. Antes de mais nada, vamos explicar para quem ainda não ouviu o nosso programa anterior, o que é a fitoterapia? Na realidade, a própria palavra já diz, né? Fito vem de plantas, né? Vem das plantas medicinais, ou de tudo que vem de origem natural. E terapia, que é o modo de você tratar as doenças pela terapia das plantas medicinais. Bem lembrado, realmente as pessoas acabam achando que plantas medicinais é aquele famoso chazinho da vovó, somente aquela ervinha que você toma para acalmar. E não, na realidade hoje em dia a fitoterapia já é tratado como ciência básica, até mesmo dentro de muitas faculdades e dentro de muitas entidades hoje de pesquisa. A fitoterapia está voltada exatamente para todas as patologias. Você pode tratar com fitoterapia desde uma pressão arterial, que é a famosa pressão alta, até mesmo um quadro de anemia. Então, as plantas medicinais pegam todo o universo das patologias. E elas podem, com certeza, ser associadas aos medicamentos alopáticos. Tá? O que precisa é que o profissional esteja com orientação correta ao paciente para fazer o uso. Até um simples chá que a pessoa faça uso hoje em dia pode estar atrapalhando o tratamento dela até com medicamento alopático. Então, do mesmo jeito que você tem a associação da planta favorecendo a patologia, você pode ter uma planta que está desfavorecendo o resultado de um tratamento. Bom, falando isso, Adalto, você me vê a necessidade, quer dizer, a importância do paciente quando faz uso de um chazinho, né? Porque as pessoas têm, assim, aquela ideia de que, é natural, não faz mal. Não. Até arroz e feijão em excesso faz mal. Engorda. E quando não come também. Nem tanto, nem tão pouco, né? Exatamente. Então quer dizer que as plantas, essas ervinhas, esses chazinhos, eu também não posso estar tomando a vida toda ad eterno, né? Eu tenho que ter um controle, eu tenho que ter uma prescrição. O ideal é sempre você, mesmo que seja um chazinho, daí as pessoas falam assim, poxa, mas eu sempre tomei o chá, nunca precisei de uma orientação. Minha mãe sempre fez uso do chá e nunca precisou de uma orientação. Não estamos dizendo que você possa deixar de usar o seu chá, né? Não estamos dizendo que você possa parar com a prática de tomar chá. Pelo contrário, é ideal que você sempre faça o uso do chá. Só que com uma orientação. Tá? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que toma um excesso de chá num pré-cirúrgico. A pessoa vai fazer uma cirurgia e toma um excesso de chá que seja rico em cafeína. Isso vai atrapalhar no processo de cicatrização dessa paciente. Quer dizer que a cicatrização pode estar sendo assim, interferida, né? Pode, porque as cafeínas elas aceleram toda a parte de cicatrização do organismo. Então, se você tem um excesso de circulação, com certeza o pós-cirúrgico vai ser atrapalhado, comprometido. Até mesmo o ato cirúrgico em si pode ser comprometido. Então, são coisas nesse estilo que você precisa estar informando para o seu médico, nesse gênero, nessa linha que você precisa sempre estar informando. Até mesmo o excesso de café pode atrapalhar, né? Então, são naturais, mas você não pode fazer o excesso. Eu lembrei bem outro dia o ômega 3, que a gente sabe que é um antiagregante plaquetário, quer dizer, o pessoal, o povo fala, afina o sangue. Só que não use o ômega 3 numa véspera de cirurgia, né? E você sabe que outro dia eu estava conversando com um cirurgião plástico, que ele falou que ele fez 2 procedimentos idênticos em 2 pessoas, assim, uma tão saudável quanto, mas que um foi tão mais complicado do que o outro e que depois ele falou, nossa, mas a pessoa sangrava tanto, eu tive uma dificuldade. Eu falei, será que ele não estava usando um ômega? Ele falou, puxa, agora eu vou começar a
perguntar. E não é só o ômega, por exemplo, essa chia que está todo mundo falando, né? Exatamente. Também é rica em ômega, né? Exatamente. Então tem que tomar cuidado, não é porque é natural. Eu brinco e digo que veneno de cobra também é natural e mata, né, Adalto? Mas, Adalto, então, como que seria o ideal? Seria um médico alopata associar tanto alopatia quanto fitoterapia? Ou eu posso ir no meu médico alopata e consultar também o meu fitoterapeuta? Por favor, me fale do livro. Esse livro ele traz uma linha assim, a gente faz uma releitura, principalmente das plantas medicinais. Gente, vocês não têm ideia da capa, que linda! É um vaso e de dentro sai um estetoscópio, né? Mas quem teve essa ideia? Foi um dos colaboradores que teve a ideia, o principal autor, que é o Dr. Carlos Roberto Dias Brunini, que escreveu o livro junto comigo, e os colaboradores também. Então foi uma ideia da equipe, uma ideia muito boa. Gente, mas parabéns, ficou lindo! Ficou muito bom, né? Ficou linda, a capa tá linda. Então, nesse livro a gente traz exatamente uma releitura das principais monografias de plantas medicinais. Vamos explicar o que é uma monografia, porque tem muita gente que não sabe. Ah, sim. Monografia de uma planta é quando você fala desde a característica da planta até o uso dela e a localização dela e a toxicidade dela. É o pedigree. É o histórico. É o histórico. O pedigree do bichinho tem o pedigree da planta. Chama-se monografia. Isso. Então a gente fez uma releitura numa linguagem um pouco menos técnica, vamos dizer, né? Que é o que está se preconizando até pelo Ministério da Saúde, as leituras de bula. Tirar um pouco dos termos técnicos para as pessoas conseguirem ler e entender o que você está dizendo. Então nós fizemos essa releitura das monografias e trouxemos dentro de uma parte do livro, para quem é clínico, para quem trabalha, para quem é especialista da área, alguns casos clínicos dando exemplo de como você trata com fitoterapia associado ao alopático. Nossa, maravilhoso. Tá, então assim, o clínico ele pode fazer uso de um diurético, mas tem momentos que ele pode tirar o diurético químico e manter o paciente com o diurético natural, vai obter um excelente resultado. Mas qual é a diferença? Por que esse médico, então, teria vantagens? Que o paciente tem de vantagem do médico retirar esse diurético alopático e usar um diurético, por exemplo, fitoterápico? É básico e simples. Por exemplo, você pega um diurético alopático, como furosemida. Furosemida depleta potássio, não é indicado para mulheres, principalmente mulheres menopausadas ou na pré-menopausa. Então, quando se faz uso de diuréticos que depletam potássio, isso só complica a vida da mulher, porque o potássio carrega cálcio junto. Ah, gente, olha que interessante. Quer dizer que, então, uma mulher que faz uso de constantemente, ou porque ela é hipertensa, e o médico prescreve um diurético que depleta potássio, automaticamente ela está tendo uma perda óssea. Vai acabar tendo uma perda óssea. Olha que interessante, gente. É o que eu falo, tem que tomar cuidado, porque a gente acha que tem que pôr cálcio. Não, tem que tomar cuidado para não tirar o cálcio. Exatamente, porque tem um período que você não tem mais como pôr cálcio. Você só vai estar tirando. Então o ideal é você evitar a perda daquele cálcio. Quando você usa um fitoterápico, por exemplo, como a Equisetum arvense, que é a cavalinha. A famosa cavalinha, né? Nós mulheres conhecemos muito, somos muito amigas da cavalinha. Então, muito rica em silícios orgânicos e é excelente diurético. E você não tem perda de potássio. Não, ainda ganha silício. E a única coisa que tem silício na natureza que eu conheço na alimentação é a aveia, né? Exatamente. Então nós temos a cavalinha fazendo esse papel. Exatamente, com a função diurética. Olha que bárbaro. Então, assim, tem momentos num tratamento de hipertensão que o médico, com certeza, quando a pessoa estiver já num estágio de equilíbrio dessa pressão arterial, controlada, ele né? consegue diminuir a ansiedade dela com uma passiflora e acrescentar ainda uma cavalinha que vai manter a diurese dela sem fazer com que essa pressão tenha uma alteração, seja pelo emocional ou seja pela alimentação, que seria quando a alimentação é rica em sódio. Isso você sabe explicar melhor que eu. Gente, para vocês verem, olha a beleza da fitoterapia, por isso que ela me encanta. Nossa, agora fala um pouquinho mais do seu livro. Como é que tá, assim, como é que estão os capítulos desse livro, Adalto? Ele é dividido entre uma parte inicial, que a gente fala um pouco das histórias e dos principais assuntos voltados às plantas medicinais. Depois ele vem com as monografias e ele tem
termina com a parte dos casos clínicos, tá? Tem uma parte que fala das plantas da Bíblia também. Ai, gente, legal. Olha que bárbaro! Vocês vão gostar muito quando fizer a leitura. E no final tem um enfoque clínico, que é a parte mais voltada para quem faz o atendimento, né? Como funciona a linha do raciocínio fitoclínico na realidade, né? Isso que a gente demonstra no livro. Bom, Adalto, você tem que, assim que esse livro for lançado, você tem que trazer aqui pra gente sortear no programa, né? Ah, com certeza. Eu vou trazer vários olha, gente, livros aqui para você estar sorteando para os seus ouvintes. Que bacana. E quantas plantas vocês, assim, bom, é um universo, né? Mas quantas vocês escolheram para colocar nesse livro? Nesse livro nós estamos com uma base de 196, quase 200 plantas. Nossa. E é pouco, perto do que ainda tem. Só para você ter uma ideia. É pouco. Não, acho que foi assim, né? Nossa, eu fico imaginando a escolha dessas plantas. É muito difícil. Nossa, você está de parabéns, porque esse trabalho eu acho que vai ajudar muito a nós, profissionais que trabalhamos, porque a gente sempre tem, assim, dúvidas, e corre atrás de bibliografia, e às vezes a gente não encontra alguma coisa assim clássica dentro do aspecto assim, olha, eu tô com um paciente com esse tipo de quadro, como que eu tenho que agir exatamente aqui? E você está colocando isso no seu livro. Exatamente. Para facilitar desde o seu paciente, que é um simples leitor, ele saber qual planta que ele está usando e para que ele está usando. E qual parte da planta ele tem que usar. Exatamente. Até mesmo para o profissional quando fizer a leitura dos casos clínicos. Bom, eu vou aproveitar que eu tive aqui algumas participações das vezes que você esteve aqui, e por incrível que pareça, todas elas estão me perguntando, todas não, tem uma diferente, mas várias, ela para variar, o abençoado chá verde. Nossa, chá verde é uma coisa, né? Aliás, chá a gente só pode usar para a Camellia sinensis, né? Exatamente. Mas a gente fala um chazinho de hortelã, um chazinho de amora, mas tá errado, né? Na realidade, assim, o que a gente sempre enfatiza até em aula, acho que você lembra dessa parte, é que nem todas as plantas têm os seus princípios ativos disponível para ser dissolvido em água, mesmo quando essa água é aquecida. Então, por isso a dificuldade, às vezes, até de algumas academias de farmacologias aceitar um pouco as plantas medicinais por causa desse detalhe. Mas aceitar a planta medicinal quando está falando na forma de chá. Tá? Quando se fala em outras formas, que são as tinturas, que são os encapsulados, que são os extratos secos, aí eles já aceitam com facilidade. Por quê? Porque na forma de chá, nem todas as plantas conseguem disponibilizar aquele ativo com aquele efeito na água. Então não vai ser, é como se você quisesse dissolver óleo. Você não consegue dissolver óleo na água, mas você consegue dissolver o óleo em outro solvente orgânico, tá? É a mesma coisa que acontece com as chás. Então o sal dissolve na água. Então a planta tem algumas substâncias que vão dissolver na água, mas tem outras que não dissolvem na água. Então para algumas você pode fazer o chá, que vai ter um efeito excelente, para outras já não dá para fazer o chá. É a mesma coisa da gente conseguir a erva seca e conseguir a erva fresca. Né? Então você citou hortelã, é um bom exemplo, porque hortelã, o melhor efeito do chá de hortelã seria a erva fresca, porque ela é rica em óleo essencial. Tá? E os óleos essenciais vão ajudar no efeito que normalmente o paciente está querendo. É diferente de você conseguir o hortelã seco. Não que não tenha efeito, mas a quantidade de óleo essencial é muito pequena para você poder fazer um chá. Então, nela seca deve ter outras propriedades para outras coisas. Exatamente, né? Menores do que quando você colhe a erva fresca. E, Adalto, no caso aqui, está todo mundo perguntando assim, a preocupação em relação ao uso do chá verde, isso daí foi a Heloísa, a Sandra Beatriz, a Ana Medeiros de Itapeva, que esses foram várias ouvintes perguntando sobre qual o inconveniente de tomar chá verde se eu tenho um hipotiroidismo ou um hipertiroidismo ou se eu tenho uma hipertensão. Essas foram as colocações. Talvez provavelmente pelo fato do chá verde ser rico em cafeína, né? Exatamente. Quando você trata de alguma planta, você trata a pessoa ou a pessoa faz o uso com alguma planta que é rica em cafeína, você tem, de novo, aquele aumento de circulação. Então você tem um favorecimento de uma
energia maior para todos os órgãos, então eles funcionam mais acelerados. Então, para hipertensão, por exemplo, é uma questão meio ruim, porque você vai ter um excesso de aceleramento cardíaco, você vai ter uma ansiedade maior, uma situação de estresse muito maior do que se você estivesse fazendo o uso de uma erva que não fosse rica em cafeína. Quanto a tiroidismo, hiper ou hipotiroidismo, pelo menos que eu conheça, não tem nenhum estudo falando que essa erva vai influenciar. A influência que ela pode